Após a devastação dos primeiros dois templos, os cristãos anseiam pelo momento em que o templo de Deus se manifestará novamente diante deles. A edificação do terceiro templo em Jerusalém é de enorme significado na interpretação bíblica, marcando não só a volta de Jesus Cristo à Terra, mas também a continuidade da venerável tradição judaica. Contudo, essa jornada em direção à sua construção está cercada de complexidades políticas e religiosas, uma vez que o local previsto para o terceiro templo é incrivelmente delicado. O Domo da Rocha, considerado sagrado pelos muçulmanos como seu próprio local de adoração. Após uma longa espera, a construção do terceiro templo finalmente mostra sinais de começar. Muitas pessoas estão extremamente felizes e prontas para aguardar o retorno desse símbolo sagrado. Mas antes que todos possam desfrutar desse momento, eventos estranhos acontecerão que chocarão a todos. Convido você a ver o que acontece quando o terceiro templo for reconstruído. A Arca da Aliança está por perto. Para os religiosos, o templo é muito importante, pois ele simbolizava a presença de Deus entre seu povo através da Arca da Aliança, que era mantida no templo. Era o lugar onde Deus se revelava muitas vezes. O templo era um símbolo de segurança nacional, porque os filhos de Deus acreditavam que o templo nunca seria destruído. O tabernáculo se tornou o primeiro templo. Depois a Arca da Aliança desapareceu, mas provavelmente retornará quando o terceiro templo for construído. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Apocalipse 11, verso 19. Segundo a Bíblia, o templo no céu se abriu, e João viu a arca da aliança no templo. Nos tempos do Antigo Testamento, a arca simbolizava a presença de Deus. Ela continha as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. A arca desapareceu durante o cativeiro babilônico, mas nunca perdeu sua importância. A aparição da arca no céu indica que a presença e a proteção de Deus continuam com o seu povo. As guerras e as calamidades terrenas não podem destruir o significado da arca. Da mesma forma, nenhum poder na terra pode privar os que creem da presença e proteção de seu Senhor. Deus deseja estar entre seu povo. O tabernáculo permaneceria como um guia espiritual para os israelitas por muitas gerações, incluindo seu sucessor, o templo em Jerusalém. Para Deus estar disposto a fazer sua morada entre seu povo seria um sinal de honra. Ele não fez isso por necessidade, mas por escolha. Ele deseja viver entre seu povo, a quem ele libertou do Egito. Ele quer que esta aliança entre ele e Israel funcione. O Anticristo como construtor do terceiro templo. A profecia bíblica associa o Anticristo à construção do terceiro templo. Você pode ver esses versículos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 4 a 12. Aqui vemos que o terceiro templo definitivamente será construído, mas será um lugar para a adoração do Anticristo. O mistério da iniquidade está operando há 2000 anos, e este é o programa do diabo para colocar seu homem no trono do mundo. Existem 2 programas espirituais operando no mundo hoje durante a era da Igreja. O programa de Deus de evangelização mundial e o chamado de um povo para o seu nome entre todas as nações. E o programa do diabo para resistir à obra de Deus e trazer o Anticristo para o mundo. Daniel diz que o momento da obra do Anticristo está designado e determinado. Isso não acontecerá até que Deus permita que aconteça. O tempo virá quando o restritor será removido e então o Anticristo será revelado. Segundo os cristãos, isso se refere ao arrebatamento dos santos da era da Igreja. A aparição do Anticristo será acompanhada tanto por engano maligno de Satanás, quanto por forte ilusão enviada por Deus, como um julgamento sobre aqueles que rejeitam a verdade divina. Segundo o cristianismo, aqueles que pensam que podem esperar até que esses eventos comecem a acontecer e se salvarem naquele momento são tolos. Aqueles que ouviram e rejeitaram o Evangelho de Jesus Cristo
ficarão cegos de entendimento segundo as Sagradas Escrituras. Os estudos sagrados dizem que a aparição do Anticristo será acompanhada por milagres, e isso fará parte do engano satânico do fim dos tempos, pois haverá sinais e maravilhas mentirosas. Os judeus exigiram um sinal de Jesus. Você pode ver isso em Mateus capítulo 12, versículo 39. E embora Cristo tenha realizado maravilhas poderosas pelo poder de Deus, eles o rejeitaram. O Anticristo e o falso profeta realizarão maravilhas mentirosas pelo poder de Satanás, e os judeus o receberão. Cada menção de milagres no final da era da Igreja se refere a milagres satânicos. Veja também Mateus capítulo 24, versículo 4, e Apocalipse 13, versículos 11 a 15. Quando o Anticristo vier, ele parecerá ser um homem sincero que deseja ajudar o mundo. Ele não parecerá um monstro. Ele terá uma personalidade poderosa, com mais carisma do que qualquer governante que o precedeu na história. Ele será um orador surpreendente, falando grandes coisas. Ele será audacioso e autoritário, um mestre da intriga, com uma capacidade impressionante de resolver problemas antigos. Mas será uma mentira. Segundo as Sagradas Escrituras, após 3 anos e meio, ele mostrará sua verdadeira natureza, e seu programa de paz trará destruição repentina na forma do maior período de angústia que o mundo já viu. Neste momento, a grande tribulação começará. O Anticristo mostrará seu ódio pelos judeus e começará a persegui-los. Deus não deseja um templo, embora seja claramente mostrada a importância do templo e o desejo dos cristãos de reconstruí-lo como um lugar de adoração a Deus. Deus diz que ele não quer um templo, ele quer obediência e retidão. Você pode ver isso em Isaías 66, versos 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Como o templo será construído por judeus que rejeitam a Cristo e estão em rebelião contra a palavra de Deus, seus sacrifícios não serão aceitáveis. Como mencionado no versículo 3, seria o mesmo que sacrificar um cão em vez de um cordeiro, porque eles rejeitaram o Cordeiro de Deus. Não há lugar na Bíblia em que Deus instrua Cristo ou seus discípulos a construir uma igreja. Pelo contrário, Cristo ordenou que seus discípulos pregassem o Evangelho em todos os lugares conforme dito, em Marcos capítulo 16, versos 15 a 20. A vontade de Deus não é ter um templo físico. Ele quer um templo espiritual, mas deve ser um templo em que todos aqueles que acreditam em Deus dediquem seus corações à esperança e adoração a Ele. Ele não quer que seus filhos reconstruam freneticamente o templo, mas que, na verdade, em seus corações haja a presença de Deus. Os templos anteriores e o tabernáculo foram construídos após muito sacrifício, e a presença de Deus habitava neles. Mas após o sacrifício de Cristo, o templo de Deus agora está em nosso espírito, que não é construído com as mãos. No Antigo Testamento, o Deus Todo-Poderoso estabeleceu com o sacerdócio como a casa de Deus deveria ser construída, pois era onde seu espírito habitaria na terra. Isso é mencionado em Êxodo 25 e 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. O apóstolo Paulo destacou a verdadeira natureza da igreja como o corpo de Cristo quando perguntou: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O templo em Jerusalém era um edifício sagrado dedicado à adoração de Deus. De acordo com Paulo, a igreja era equivalente ao templo. A presença de Deus residia na igreja, e a igreja deveria manter a santidade. Enquanto os israelitas vagavam no deserto, Deus queria habitar em um lugar com seu povo. Naquela época, as pessoas viviam em tendas portáteis.
Então a presença de Deus habitava na tenda do tabernáculo no deserto. Sua presença era a força orientadora que dizia às pessoas quando ficar paradas e quando levantar acampamento e continuar em sua jornada. Mais tarde, após o povo hebreu entrar na terra prometida e viver em moradas fixas, Deus fixou seu nome em um lugar, santificando o Templo de Salomão como o lugar santo do Senhor. No Novo Testamento, a presença de Deus foi manifestada de uma nova maneira na pessoa de Jesus Cristo, o Logos, que é a palavra eterna de Deus encarnada e viva. O Logos assumiu a forma humana e fez sua morada entre nós através da vida e do ministério de Jesus Cristo. Deus viveu entre seu povo. Seu nome é Emanuel, significando Deus conosco. Segundo a Bíblia, Jesus Cristo tornou-se o novo templo terreno de Deus. Paulo também ensinou aos Efésios que, como membros da casa de Deus, a igreja é construída sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, tendo Cristo Jesus como a principal pedra angular. Nele, todo o edifício está ligado e se eleva para se tornar um templo santo de Deus. Como a presença de Deus habitava no Santo dos Santos na antiga aliança, ainda habita no Santo dos Santos hoje. Seu Espírito é onde Deus habita. Jesus estava caminhando e passou pelo templo de Deus em Jerusalém. Ele notou que comerciantes, compradores e vendedores estavam vendendo nos átrios do templo. Jesus ficou furioso e pegou chicotes de couro para expulsar os animais e comerciantes. Eles estavam nos átrios externos do templo. Estava acontecendo profanação nos átrios externos, mas o Santo dos Santos estava intacto. Isso mostra que pode haver profanação no templo de Deus, ainda que o Espírito de Deus naquele templo não seja afetado. Esforços para reconstruir o templo. A organização Fiéis do Monte do Templo, liderada por Gershom Salomon, busca reconstruir o templo em Jerusalém. Salomon, um descendente de um rabino pioneiro nessa causa, tem lutado nas guerras de Israel e acredita que sobreviveu miraculosamente para cumprir essa missão. Desde os anos 1960, a organização tenta colocar uma pedra fundamental no monte do templo. Paralelamente, o Instituto do Templo prepara artigos e até constrói um modelo do templo para treinar sacerdotes. Tanto os fiéis do Monte do Templo quanto o Instituto do Templo contam com o apoio de cristãos na esperança do retorno do templo e da vinda de um Messias que trará paz. Eles acreditam que o templo será usado para honrar a Deus e que sua construção marcará um período de renovação espiritual. O desafio que Deus coloca agora ao construir o terceiro templo é devido à sua vontade. Tudo será difícil, mas tudo correrá bem em breve. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Estamos ansiosos para ouvir sua opinião nos comentários.